a tarde cai, não consigo ver. Quando tudo se desfaz, a quem recorrer? Em minha aflição, medo de errar, perto como um irmão, Cristo sempre está. Em seu amor vou confiar, e toda dor vai aliviar. Na tempestade forte Ele me faz, em plena escuridão nele encontro paz. Se eu me sentir só, se eu me perder, posso andar por onde andou, posso bem fazer. Vou me levantar e estender a mão. Quero ser como Ele é, mudar meu coração. Em seu amor vou confiar, e toda dor vai aliviar. Na tempestade forte Ele me faz, em meio à solidão nele encontro paz. E toda dor vai aliviar. Na tempestade forte Ele me faz, em plena escuridão nele encontro paz. Olá, irmãos, que alegria podemos nos reunir mais uma vez por meio da tecnologia para mais um devocional da aula Vicente Pires. Gostaria de fazer a todos bem-vindos e que possamos aproveitar esse momento que nós vamos ter juntos
por meio das mídias sociais para aprender mais sobre o nosso Salvador e fortalecer a nossa fé. Hoje, esse devocional está sendo presidido pelo nosso bispo, Orlando de Souza. Ele está sendo dirigido por mim, Wagner Luiz Munhoz de Amici Júnior, secretário da ala. Nós teremos como a oração de abertura, que será oferecida pela irmã Tânia Maria Monte. Logo após, então, o primeiro orador será a irmã Sara Mourão de Albuquerque Veras. Seguindo a irmã Sara, nós teremos como a segunda oradora a irmã Rita de Cássia Costa Medeiros. E eu serei o último orador desse devocional. Finalizando ele, nós teremos como a oração oferecida pelo irmão Vitor Marileu Silva de Figueiredo. Amado Pai Celestial, vimos, Senhor, por intermédio dessa oração, te dar graças por esse dia, por hoje termos a oportunidade de renovar os nossos convênios batismais. Te damos graças, Senhor, pelos discursos que ouviremos, por tudo que aprendermos aqui, que possamos, no decorrer da semana, colocar em prática em nossas vidas, que possamos ser um bom exemplo a todos aqueles que estão ao nosso lado. Te pedimos que nos oriente, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal, de toda a pandemia. Teu Santo Espírito esteja a nos orientar e nos guardar de todas as coisas, Senhor. E essa oração, humildemente, nós te damos graças e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, hoje eu vou prestar um discurso sobre fé. Fé é confiar em Deus, querer ter uma confiança em alguma coisa ou em alguém. No livro de Mórmon, em Alma 32:21, e agora, conforme falei com a referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas, portanto, se tens fé, tens esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. Ter confiança em alguma coisa ou em alguém, como geralmente é usado nas Escrituras. A fé é a confiança em Jesus Cristo que leva a pessoa a obedecer-lhe para levar a salvação. A fé deve ser centralizada em Jesus Cristo. Os santos dos últimos dias também têm fé em Deus, o Pai, no Espírito Santo, no poder do sacerdócio e em outros importantes aspectos do Evangelho restaurado. Fé inclui esperança em coisas que não se veem, mas que são verdadeiras. A fé é suscitada quando a pessoa ouve o evangelho dos lábios de ministros autorizados enviados por Deus. Os milagres não produzem fé, que é vigorosamente desenvolvida pela obediência ao evangelho de Jesus Cristo. Em outras palavras, a fé provém de retidão. A verdadeira fé produz milagres, visões, sonhos, curas e todos os dons de Deus, que Ele concede aos seus santos. Pela fé, a pessoa obtém a remissão dos pecados e, eventualmente, o privilégio de viver na presença de Deus. A falta de fé leva ao desespero que vem por causa da iniquidade. Moroni 10:22 se diz: E se não tens esperança, deveis estar em desespero, e o desespero vem por causa da iniquidade. Então é importante a gente sempre ter fé, né, como a gente está em coronavírus, né, a gente sempre tem que ter fé para vir as vacinas, tem que crer, né, e que a gente sempre possa, né, acreditar que possa vir as vacinas e isso tudo possa acabar rápido. Sempre podemos estar orando e confiando no Pai Celestial. E eu deixo esse discurso em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Então, ao preparar esse discurso para vocês, eu estava lembrando de algumas experiências pessoais que eu acho que é muito válido compartilhar. No início do ano, eu e Jatos, nós traçamos algumas metas e nós esperávamos que em março isso se concretizasse. Só que não foi bem a maneira que a gente imaginou, né? Veio a pandemia, descobri que tinha Covid, mas foi tudo tranquilo, tô super bem e, enfim, não aconteceu. Mas 6 meses depois, longos 6 meses, as coisas aconteceram. O milagre que nós esperávamos aconteceu. Então, Jadson, ele fala assim: amor, tem que ter paciência.
Se for da vontade do Senhor, vai acontecer. E é só esperar. Ele vai prover um meio. É incrível essa espera, porque você pensa, como isso vai acontecer? Você não imagina como vai acontecer, mas o Senhor, Ele tem a maneira de fazer as coisas que são incríveis. É surreal. Então, pensando nisso, em abraçar o futuro, que é o tema do discurso, abraçar o futuro com fé. O presidente Nelson, ele proferiu esse discurso na Conferência Geral de Mulheres, em outubro passado. Então, ele fala sobre o poder espiritual que a mulher tem. Ele começa assim: o futuro será glorioso para aqueles que estiverem preparados e continuarem a se preparar para serem instrumentos nas mãos do Senhor. Então, ainda que a gente ache que já sabemos de tudo, que a gente já faz armazenamento, que está tudo certo, o Senhor vem, dá uma sacudida e se prepara mais. Então, ele fala que ele está bem feliz ele fala assim que está bem feliz com as mulheres e ele se sente honrado por estar entre elas, ou seja, na conferência. Então, ele fala que tem pensado muito no quão as mulheres têm se reinventado. E ele fala assim que nós somos mais de 8 milhões. Vocês não são apenas os números, mas a força espiritual para mudar o mundo. É incrível, né? Mas eu acho que realmente a palavra é reinventar. Então ele fala assim que algumas foram atrás de emprego, se viram em busca de suprimentos que estavam escassos, cuidaram de vizinhos, cuidaram de crianças, cuidaram de missionários retornados que voltaram mais cedo para casa, abriram suas casas para que fosse centro de treinamento missionário e tantas outras coisas. Então, assim, uma coisa bem legal é que ele fala assim, fizeram máscaras. Então a gente acha que é uma coisa pequena, né, fazer máscara, mas só pensa, o mundo todo fez e isso rendeu mais de milhões de máscaras. Então cada um fez um pouco e o resultado foi grandioso. Ele fala assim: meu coração se une ao de tantas mulheres ao redor do mundo que perderam entes queridos. Eu acho incrível, é uma palavra de consolo para aquelas pessoas que perderam alguém, que perderam algum amigo e ainda não passou, né? A gente vê tragédias todos os dias, pessoas morrendo por conta dessa doença. Mas o nosso alento é saber que um dia nós voltaremos à presença do Senhor. Essa é uma promessa, Ele nos fez essa promessa. Elevamos nosso louvor e nossa oração a todas as pessoas que trabalham incansavelmente para proteger a saúde de outras pessoas. Então a gente vê isso no nosso próprio meio, na Sociedade de Socorro. Tem mulheres lá fantásticas que cuidam, sabe, umas das outras. A primária também, nas moças. A gente não precisa ir longe para procurar um bom exemplo de pessoas que servem à nossa volta, na nossa ala. Tem sim, tem pessoas muito boas. E ele fala sobre a proclamação ao mundo que o presidente Hinckley apresentou há 25 anos atrás e fala sobre as mulheres. Ele diz o seguinte: ao fazê-lo, o presidente Hinckley destacou a influência insubstituível das mulheres no plano do Senhor. E ele faz uma sutil pergunta: bem, eu adoraria saber o que aprenderam este ano. Aproximaram-se do Senhor ou sentem que estão mais distantes dele? Eu sei que muitas se aproximaram mais e muitas se afastaram também pela distância. E como os acontecimentos atuais fizeram vocês se sentirem a respeito do futuro? Bom, a gente precisa lembrar dos recursos que nós temos. Um deles é a tecnologia. Então, a tecnologia hoje faz com que a gente se aproxime das pessoas. A gente pode não dar um abraço, não sentir o calor de um abraço, mas a gente pode sentir o consolo nas palavras, a gente pode sentir o consolo no ouvir, no ver que outra pessoa se preocupa com você, que você se preocupa com outra pessoa, que você cuida de outra pessoa, mesmo distante. Para estar longe, pode até ser aqui do lado, você está se sentindo só.
mas se você tiver uma palavra de consolo, um carinho, isso já aquece o coração. Ele advertiu que em nossos dias o coração dos homens falhará e que até mesmo os eleitos correriam o risco de serem enganados. Então a gente conhece pessoas que se afastaram porque não tem aquele contato semanal com as pessoas da ala e as pessoas se sentem só e acabam se afastando. Mas ele disse também que a paz seria tirada da terra e calamidades sobreviriam à humanidade. Contudo, o Senhor também concedeu uma visão do quanto essa dispensação seria extraordinária. Ele inspirou o profeta Joseph Smith a declarar que a obra nesses últimos dias é de imensa magnitude. Suas glórias estão além de qualquer descrição e sua grandiosidade é insuperável. Bem, uma frase de choque e efeito é essa: se estiverdes preparados, não temereis. Então, se você está preparado, você não tem o que temer. E ele fala sobre uma mulher de um forte testemunho, em que ela disse que a pandemia havia abalado. Aí ele perguntou, se a preparação é a chave para abraçarmos essa dispensação e o nosso futuro com fé, como podemos nos preparar melhor? Então, por décadas, os profetas do Senhor, eles têm nos exortados. Um grande exemplo é Moroni, Capitão Moroni. Então, nas suas batalhas, ele tinha um ritual de preparação. Né? Ele se preparava, ele não ia para campo aberto de qualquer forma para lutar contra seus inimigos. Ele ensinou como fazer, a maneira do Senhor. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Ele deu 3 princípios. Então, princípio número 1, criar lugares de defesa. Então, o primeiro lugar de defesa deve ser o nosso lar. Precisamos criar lugares onde nós estaremos seguros, tanto física quanto espiritualmente. Quando o seu lar se tornar um santuário pessoal de fé, onde o Espírito resida, seu lar se tornará a primeira linha de defesa. O seu lar será a primeira linha de defesa. Depois, nesse item, ele vai falar de 3. Primeiro foi o nosso lar. Depois, sobre as estacas. Sim, as estacas onde tem os nossos líderes. Eles estão ali, eles estão cuidando da vida das pessoas também. Eles estão... são homens que foram chamados por Deus. E as estacas de Sião são um refúgio contra a tempestade. Porque são lideradas por homens que portam as chaves do sacerdócio. E também ele fala sobre o templo. Lá são feitas nossas investiduras. E somos investidas com o poder do sacerdócio por meio dos convênios sagrados do sacerdócio que fazem. No templo, nossa família é selada para a eternidade. Os templos estão fechados agora, a não ser para fazer investidura própria, né? Mas eles vão abrir daqui a algum tempo. E a gente vai poder entrar? Até que ponto a gente está se preparando para isso? Então, é uma preparação constante. Não basta ter uma recomendação. A gente tem que estar se preparando. Até mesmo porque nós nos autoavaliamos para saber se podemos entrar no templo. Dito de forma simples, um lugar de defesa é qualquer lugar onde vocês podem sentir a presença do Espírito Santo e ser guiados por ele. Depois vem princípio número 2, preparar seu espírito para ser fiel a Deus. Então ele menciona sobre o terremoto que teve no início do ano em Salt Lake, em que a trombeta do anjo Moroni caiu. Depois disso, o templo fechou para que as suas estruturas fossem avaliadas e também serem fortalecidas, né? Da mesma forma somos nós. Nós precisamos ter os nossos alicerces fortalecidos, assim como ele fala. Nosso alicerce espiritual também precisa ser sólido. Desse modo, quando os terremotos da vida nos abalarem, poderemos permanecer firmes e inamovíveis devido à nossa fé. O Senhor nos ensinou a aumentar nossa fé procurando conhecimento. Então, o livro de Mórmon é a nossa peça-chave em aumentar a nossa fé.
é alimentá-lo. O livro de Mórmon é nosso guia de sobrevivência dos últimos dias. Realmente é um grande guia. E outra palavra de impacto que eu vi nesse discurso é: a vida sem Deus é uma vida cheia de temor. A vida com Deus é uma vida repleta de paz. Uma vida repleta de paz não quer dizer que você não vai ter que se preocupar com mais nada, não é isso. Você vai ter dificuldades, mas você também vai ter serenidade para pensar nas possíveis soluções. Receber revelação pessoal é uma das maiores bênçãos. Então, se você procurar respostas, você vai achar. Mas você tem que estar em sintonia com Deus. Isso é fato. E o princípio número 3. Nunca parar de se preparar. Quanto mais autossuficiente formos, material, emocional e espiritualmente, mais preparados estaremos para frustrar os ataques incansáveis de Satanás. Então, a questão é se preparar, preparar e preparar. Então, algum tempo atrás, a gente jamais imaginaria que passaríamos por tempos tão difíceis. Mas, enfim, esses momentos chegaram e agora é o momento de executar o nosso plano de ação, de exercer a nossa fé, de acreditar na nossa liderança e de apoiar. Mesmo longe, a gente precisa apoiar. E ele exorta a gente que a gente continue a fazer isso, que a gente consiga ter fé, fazendo nossas noites familiares, orações individual, leitura das escrituras. São poucas coisas, o Senhor ele não requer tanto, mas o pouco que a gente faz tem tanto efeito que isso vai atingir as nossas gerações. E isso é muito real. O Senhor as colocou aqui agora porque sabia que vocês teriam a capacidade de lidar com a complexidade da última parte dos últimos dias. Complexidade não é uma coisa fácil, mas o Senhor sabe que nós somos capazes de passar por isso, de nos reinventar. Essa é a palavra. Então eu sei que Cristo vive, que Ele ama cada um de nós e que o seu amor, ele é tangível. A gente pode sentir isso fácil. Mas a gente precisa passar esse amor para frente também. Às vezes para uma pessoa que está do seu lado tão calado que você não consegue talvez perceber, mas sempre vai ter alguém do seu lado precisando desse carinho, do amor que o Pai Celestial tem por você. E você precisa passar isso para alguém. Eu acredito nisso. E esse é um discurso que eu deixo e faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, meus amigos. Que prazer é poder falar um pouquinho com vocês hoje. Mesmo num período aí de pandemia e distanciamento social, o Pai Celestial ele proporcionou um meio para que nós pudéssemos estar de certa forma mais próximos e estar nos fortalecendo no Evangelho. E para mim é um grande privilégio poder usar desses meios que nós temos hoje para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Na minha profissão eu lido com um grande número de pessoas que tiveram diversas experiências com tratamentos odontológicos. E como não é nenhum segredo, muitas pessoas elas compartilham de um medo, de uma ansiedade com relação ao ambiente ali, com relação ao próprio tratamento que é proposto para elas. Então, para dissipar um pouco dessa ansiedade, eu procuro conhecer um pouco melhor da vida, dos anseios, dos desejos de cada paciente. E assim, eu tento falar um pouco sobre a família, sobre as atividades que elas gostam de fazer e tiro um pouco o foco da mente delas daquele momento ali tão assombroso que é do tratamento dentário para muitas pessoas. Como eu gosto de futebol, de atividades físicas, esse por muitas vezes se tornou um tema frequente que eu tenho, principalmente entre jovens, com homens, esses que muitas vezes são os que mais temem os malvados dentistas, Confesso que muitas vezes eu fiz algumas pesquisas breves na internet, para ficar por dentro das novidades e ter assunto com essas pessoas, Assim, ficava mais fácil para lidar com elas. Com o passar do tempo, a minha mente se encheu de um pensamento de que eu poderia usar
aquele tipo de distração, aquela abordagem, aquele tempo com assuntos mais relevantes. Muitas pessoas no meu ambiente de trabalho, né, entre profissional e paciente, elas compartilham seus sentimentos, suas frustrações, seus anseios de vida, e eu descobri que a psicologia poderia ser um caminho a ser traçado, viu? Então, como eu poderia estar mais preparado para dar o apoio que as pessoas precisam e fazer, de certa forma, a diferença na vida delas? Alguns anos atrás, pouco antes de ser apoiado como nosso profeta, o presidente Nelson compartilhou uma experiência pessoal dele, uma experiência de um estudo profundo do Salvador e de sua expiação infinita. Nós fomos desafiados logo depois a fazer um estudo das mais de 2.000 referências do Guia de Estudo das Escrituras que citam o nome de Jesus Cristo. A irmã Wendy Nelson, esposa do presidente, questionou a ele, qual foi o impacto deste estudo na vida do presidente. E ela recebeu a seguinte resposta dele, naquela época. Ele falou o seguinte: eu sou um outro homem. Então o presidente Nelson, com 92 anos de idade na época, ele havia se tornado um novo homem, um homem diferente, simplesmente por fazer um estudo aprofundado da vida, dos ensinamentos do nosso Salvador Jesus Cristo. E explicando um pouco então como que ele tinha se tornado um novo homem, ele falou o seguinte: quando investimos tempo em aprender sobre o Salvador e seu sacrifício expiatório, somos levados a ele. Nosso foco deve estar firmemente voltado para o Salvador e seu Evangelho. O Salvador disse: buscai-me em cada pensamento. Nós vivemos dias cheios de preocupações, de anseios, de trabalho, de atividades em família. Todos esses esforços são dignos perante ao Senhor. Contudo, nós estamos mantendo nosso coração, mente e pensamentos em Cristo, nossa fonte de esperança e salvação? Se um estudo dedicado ajudou e modificou nosso amado presidente Nelson, quanto mais, um estudo de Jesus Cristo não vai mudar a minha vida. Eu tenho certeza que fará realmente um grande milagre. Na última conferência geral, o Elder Anderson fez a seguinte promessa: eu lhes prometo que ao se prepararem, conforme disse o presidente Nelson, vocês também serão diferentes, pensando mais no Salvador e falando sobre ele com mais frequência e menos hesitação, ao passarem a conhecê-lo e a amá-lo ainda mais profundamente, suas palavras fluirão mais facilmente. Assim, quando falam de seus filhos ou de um amigo querido, aqueles que ouvirem sentirão menos desejo de debater com vocês ou ignorá-los e terão um desejo maior de aprender com vocês. Por algumas vezes, eu hesitei em falar sobre o Salvador em meu ambiente de trabalho. Talvez com medo de perturbar alguém que tinha alguma crença diferente. Hoje eu tenho certeza, cada vez maior no meu coração e mais forte de que essa é a vontade do Senhor, de que a gente anuncie o nome dele, que a gente anuncie os seus feitos, e compartilhe seus ensinamentos. Eu sei o quanto eu sou abençoado pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E é isso que eu preciso testificar para as pessoas, que o Senhor tem inúmeras bênçãos reservadas para cada um de seus filhos, seja qual forem os seus desafios. Em um momento em que os corações estão esfriando, em que a crença em Cristo tem diminuído gradativamente entre diversas nações, nós, santos dos últimos dias, somos convidados a falar mais do Salvador. Ficamos muito felizes quando nossos filhos fazem perguntas, que em casa é uma alegria. Às vezes em casa, às vezes na rua, as crianças elas têm questionamentos genuínos, que se tornam grandes oportunidades e às vezes oportunidades únicas de aprendizado. E nós aproveitamos essas oportunidades que temos de passeios em famílias, como pedaladas ao ar livre, para
ensinar sobre a criação e sobre o amor de Deus pelos seus filhos. O Elder Anderson nos ensinou que devemos falar de Cristo em nosso lar. Devemos aproveitar cada momento para ensinar aos nossos filhos. No livro de Mórmon, lá em 2 Nefe 25, 26, o profeta Nefe, ele ensinou: e falamos de Cristo, regozijamos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Os nossos filhos, eles precisam saber, precisam aprender no lar em qual fonte procurar. Cristo é a fonte de água viva. Na mesma passagem, Nefe, ele nos lembra, que nós pregamos a Cristo em nossas reuniões e o Salvador e a sua expiação, eles devem ser o centro de estudo. Embora muitas vezes nós compartilhamos experiências pessoais, falamos de assuntos como família, templo, serviço, ou até mesmo uma missão digna de tempo integral. Todos esses assuntos, toda a nossa adoração, elas devem apontar para o Salvador Jesus Cristo. Eu lembro de um amigo que ele possui um hábito grandioso. Sempre que ele conversava com alguém, ele compartilhava e presenteava um cartão da amizade, juntamente com um breve testemunho do Salvador e do Evangelho dele. E quem não gosta de receber um presente? Qual presente maior nós poderíamos compartilhar e melhor com o Filho do Pai Celestial do que o Evangelho de Jesus Cristo? Talvez, algumas vezes, nós fiquemos desanimados com a rejeição. Muitos discípulos foram rejeitados, humilhados e até perseguidos por expor as crenças que proclamaram no Evangelho. Assim como as histórias da Bíblia, do livro de Mórmon, nós aprendemos desde criança. Nós devemos confiar no Senhor, que Ele guiará aqueles que têm um desejo sincero de mudar de vida, de se achegar ao Pai Celestial. A nós cabe simplesmente compartilhar o que nós temos de mais precioso. O presidente Nelson disse: os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo estão dispostos a se destacar, a defender o Evangelho e a ser diferentes das pessoas do mundo. Que nós sejamos a luz que brilha em meio à escuridão. Muitas pessoas só estão afastadas do Evangelho, da verdade, por não saberem simplesmente aonde encontrá-las. Que nós possamos lembrar da promessa do Salvador: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Eu gostaria de prestar o meu testemunho singelo da veracidade do Evangelho que nós vivemos, do Evangelho de Jesus Cristo. Eu amo meu Salvador. Eu sei que Ele vive e que Ele fez o que ninguém poderia ter feito por mim. Ele pagou pelos meus pecados. Eu jamais serei capaz de retribuir essa dívida que tenho com Ele. E o que Ele quer que nós façamos é que nós proclamemos isso ao mundo. Que mais pessoas saibam disso, que mais pessoas vivam o seu Evangelho. Eu sei que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu tenho um grande amor por Ele. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. O livro de Mórmon e a Bíblia são a palavra de Deus. Eles testificam de Cristo. Eu sei que hoje nós temos um profeta vivo e que ele nos ensina e fala a vontade do Pai Celestial para os nossos dias. Esse testemunho e essas breves palavras eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado Pai Celestial, somos imensamente gratos, Senhor, por nossas vidas. Somos gratos, Pai, por nossas famílias. Somos gratos por termos o Teu Evangelho e pela oportunidade de ouvir os ensinamentos. Te rogamos, Pai, que nós sejamos capazes de aplicar em nossas vidas, nosso dia a dia, todos os Teus ensinamentos. Que nós sejamos capazes, Pai, de estarmos próximos a Teu Espírito, para que nós tenhamos a grande capacidade de segui-lo em todos os momentos de nossa vida. Essa oração nós fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.